Vai. Bom. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Desde já agradeço ao Blanca pela oportunidade de poder apresentar, de poder tê-los, né? Aqui avaliando esse trabalho. E, então, eu vou dar início aqui à apresentação, tá? Tá. Meu nome é Jonatas Pereira de Santana, né? Acho que creio que todos que estão aqui já me conhecem. Esse trabalho é o meu trabalho de conclusão de curso e o título desse trabalho é a avaliação da atividade de enzimas antioxidantes em plântulas de Amburana cearense submetidas à restrição hídrica. Professor Rafael, por favor, me dá só um ok se está dando para mim ouvir tudo direitinho. Tudo ok, pode seguir. Ok. Esse trabalho foi orientado pelo professor Dr. Rafael da Conceição Simões, né, e foi orientado pela professora doutora Ana Mapelli, também como orientador, né. Então, iniciando aqui, introdução, né. O desenvolvimento das plântulas saudáveis, ele depende de fatores ambientais, né, para que a planta ela possa crescer. No caso das plantas que dão frutos, ela possa frutificar de maneira eficiente. Então, fatores esses que são a quantidade de água que está disponível no ambiente, né, para que essa planta possa conseguir fazer o seu crescimento de uma forma satisfatória, né, a temperatura do ambiente onde ela está ali incrustada as suas raízes, né, a quantidade de luz que vai ser fornecida para essa planta e, não menos importante, mas também essencial, a quantidade de nutrientes no solo, né, onde essa planta se encontra. A água, ela é um dos componentes mais importantes no metabolismo, né? Haja vista que as reações metabólicas, na sua grande maioria, elas ocorrem meio aquoso. Então, quando se ocorre uma diminuição da quantidade de água disponível, né, e abaixo do limite que é necessário para que essa planta desenvolva suas reações metabólicas, isso acarreta em consequências para essa planta, né? Consequências como alteração de pH, por exemplo, a desnaturação de proteínas, né, que serão essenciais ali para o metabolismo e as reações metabólicas da planta, e também as reações de degradação de biomoléculas que são importantes para essa planta, né? Tá, os objetivos, né? O objetivo geral desse trabalho foi avaliar as características bioquímicas e a atividade das enzimas antioxidantes ascorbato peroxidase, glutationa redutase e superoxidesmutase, né, em plântulas de Amburana cearenses que foram submetidas a estresse hídrico. Os objetivos específicos foram determinar a condição ideal para o estabelecimento das plântulas de Amburana cearenses, né, então ali o ambiente onde ela vai estar crescendo, então isso determinar essa condição ideal é essencial. Induzir o estresse hídrico em plântulas, dosar proteínas totais, dosar a atividade de glutationa redutase, ascorbato peroxidase e superoxidesmutase e relacionar as características bioquímicas e biométricas à resposta do estresse hídrico. Fundamentação teórica. A Amburana cearensis ela é conhecida por vários nomes, né? Então, em várias regiões do Brasil, ela é conhecida e é utilizada na medicina popular. Então, nomes como Cumaru, Imburana de Cheiro ou Umburana do Ceará são os nomes mais conhecidos que se pode notar sobre essa espécie. Ela é uma espécie predominantemente de ocorrência em biomas do Cerrado e da Caatinga. Como eu falei anteriormente, ela tem uma vasta utilização na medicina popular para tratar sintomas de doenças como bronquite, asma, reumatismo, e as estruturas mais utilizadas para fazer esses tratamentos empíricos são a casca do caule da planta, né, o caule também e as sementes. Ela é utilizada também na carpintaria e na perfumaria, e durante a realização desse trabalho, eu li alguns ensaios, né, e um ensaio particularmente me chamou a atenção, um ensaio pré-clínico, onde ele mostrava que a Amburana cearensis ela tem a presença de moléculas que elas desempenham funções analgésicas, anti-inflamatórias e broncodilatadoras. Então, a gente vê que existe uma fundamentação, né, mesmo a população teoricamente não tendo estudado essas características, mas existe uma fundamentação para usar ela para o tratamento de sintomas dessas doenças. O estresse oxidativo. Então, basicamente,
O objetivo desse trabalho é estudar a situação onde ocorre o estresse oxidativo e o que causa esse estresse, né? Então, a instalação do processo de estresse oxidativo, ela decorre da existência de um desequilíbrio, né, como mostrado aqui na figura, entre compostos que são oxidantes para a planta e compostos antioxidantes, né, em favor da geração excessiva de radicais livres, né, ou também em detrimento da velocidade da remoção desses radicais, né. Então, nesse desequilíbrio aqui, a gente pode ter uma diminuição da quantidade de antioxidantes que não vai conseguir retirar de dentro dessa célula os oxidantes que podem ser nocivos para esse sistema, né, da planta. As espécies reativas do oxigênio, elas vão ser uma consequência desse desequilíbrio. Então, as principais consequências desse desequilíbrio oxidante e antioxidante são perda de funções biológicas, né, por conta dos danos que podem ser causados, a oxidação de biomoléculas, como eu já tinha citado um pouco anteriormente, a perda de elétrons da cadeia respiratória, o que vai resultar na geração de radicais livres, como o ânion superóxido, o peróxido de hidrogênio e o radical hidroxilo, né? E, além disso, existe o dano oxidativo contra as células e os tecidos. Aqui ficou um pequeno erro, mas faz parte. Tá. Então, o que é que acontece? A planta ela vai desenvolver respostas, né, à medida que ela é submetida ao estresse hídrico. Essas respostas podem ser no fator crescimento, também no fator das moléculas, né, interno, no caso da biologia molecular dessa planta, e no fator também fisiológico. Então, como fatores de crescimento, o que é que pode ocorrer? Pode ocorrer uma redução do tamanho dessas plantas, uma redução no seu crescimento por conta desse estresse a qual ela vai ser submetida. Pode ocorrer também a inibição da germinação. Então, a semente dessa planta ela pode conseguir não germinar por conta desse estresse a qual ela foi submetida, né? Também no caso de plantas que elas vão produzir frutos, pode ocorrer uma redução na produção, né, na redução da produtividade de frutos e de outros componentes que essa planta pode fornecer. Na questão da biologia molecular, né, então pode ocorrer uma diminuição da síntese proteica e uma redução da atividade das enzimas que são vitais para combater, por exemplo, os radicais livres e os compostos que podem oxidar os componentes dessa célula. Do ponto de vista fisiológico, ela pode ocorrer uma redução do consumo de água, né, por conta dessa planta, então ela pode consumir um pouco menos de água, uma toxicidade metabólica que também vai afetar a planta de uma maneira negativa, né, e o acúmulo de inibidores de crescimento, que acaba afetando, então, aqui a questão do tamanho dessa planta posteriormente. O sistema de defesa antioxidante enzimático. Então, existem sistemas de defesa antioxidante enzimáticos e não enzimáticos, mas como foco do trabalho, né, o estudo é o sistema enzimático. Então, esse sistema ele age por meio de enzimas específicas. E a principal função dessas enzimas é a inibição ou a redução dos danos que são causados pela ação deletéria de radicais livres a esta planta. As três principais enzimas que foram abordadas são a superóxido desmutase, a ascorbato peroxidase e a glutationa redutase. O sistema de defesa antioxidante em situação de estresse oxidativo. Então, numa situação onde o estresse oxidativo é estabelecido, a função da superóxido desmutase ela vai ter a responsabilidade de converter o radical superóxido em peróxido de hidrogênio. A ascorbato peroxidase ela vai ter a função de converter o peróxido de hidrogênio em O2 e água, né, oxidando o ascorbato. E a glutationa redutase, ela tem a função de manter o equilíbrio entre glutationa reduzida e glutationa oxidada na célula, né? Porque ela é uma enzima que ela vai apresentar a função de manter a célula sempre no seu estado reduzido. Portanto, ela vai atuar como antioxidante. Então, numa situação onde ocorre um estresse oxidativo, onde são ali liberadas espécies reativas de oxigênio, a glutationa redutase ela vai ter a função de combater isso, assim permitindo a sobrevivência da célula, né? Tá, metodologia.
Então, antes do estabelecimento de plântulas, de todo o processo, primeiramente foi feita a lavagem do substrato. O substrato utilizado foi areia fina, areia usada na construção civil mesmo, né? Então, essa areia ela passava por um processo de lavagem, era colocada uma certa quantidade em uma peneira, e um balde contendo água até o máximo da sua capacidade aqui. O fundo dessa peneira era colocado sobre a água, onde a areia passava pelas as aberturas da peneira e ficava retido na peneira somente as impurezas. Após esse processo de lavagem, ela era colocada em uma bandeja e submetida, no caso, a uma estufa, né, numa temperatura de 80 graus Celsius por aproximadamente 24 horas a 48 horas. Né? Era o processo que foi requerido para que a total secagem desse substrato fosse feita. Posteriormente, era feito o teste, no caso foi feito o teste de retenção de água no substrato. Então, como é que foi feito esse teste? Utilizou-se duas provetas, né? Uma das provetas era colocado sobre a boca dela um funil de vidro e um papel filtro, e 200 gramas de areia fina era colocado aqui sob esse papel filtro. Então, era vertido 150 ml de água com outra proveta e esperava-se aproximadamente de 5 a 10 minutos para que ocorresse o escoamento. E após esse escoamento, o que ficou retido na areia, né, no substrato, então, era tirado uma porcentagem da capacidade máxima que foi retido ali. Então, por exemplo, o experimento ele foi realizado com 20% de água para estabelecer um estresse hídrico por déficit de água, né? 60% que foi o padrão, que é o padrão para germinação, e 80% para simular uma situação de alagamento. Então, a partir do valor que foi retido aqui, era feito o cálculo dessas porcentagens para a montagem do experimento posteriormente. Germinação das sementes. Então, as sementes eram adquiridas na feira ou no mercado de barreiras e elas eram submetidas a uma lavagem para um processo de desinfestação dessas sementes. Então, a lavagem era feita com hipoclorito de sódio, 0,5%, né, uma solução de hipoclorito de sódio preparada. Após esse processo de lavagem, era feito um processo de escarificação mecânica, onde é feito um lixamento, né, na região oposta ao hilo, e após esse processo de escarificação mecânica, as sementes eram expostas em papel filtro para a melhor secagem dessas sementes e a contagem da quantidade de sementes que foram feitas no processo de escarificação, e posteriormente era feito o processo de germinação dito, né? Então, o processo de germinação, essa imagem é meramente ilustrativa, né? A gente fez ele em papel para germinação mesmo, mas este aqui também é um outro processo que pode ser utilizado para fazer essa germinação. Após esse processo de colocar as sementes no papel, a gente colocava aproximadamente ali de 20 a 30 sementes com um espaçamento entre elas, né, para que o processo de germinação ocorresse e elas não se entrelaçassem nesse processo. Após esse processo de montar o papel com as sementes dentro dele, elas eram levadas a BOD por um fotoperíodo de 16 horas ali, né, intercalando entre luminosidade e escuro, né, para simular a situação de dia e noite, e elas ficavam ali por aproximadamente de 5 a 8 dias para que ocorresse esse processo de germinação. A indução do estresse hídrico. Então, foi feita a montagem, né, utilizando um copo descartável de 200 ml, contendo 200 gramas de areia e uma semente que já tinha passado por um processo de germinação e já tinha feito ali o seu processo, e elas eram colocadas na BOD com um fotoperíodo também ali de 16 horas e eram observadas durante 14 dias essa emergência de plântulas, né, que é o processo da planta sair do processo de germinação da sua semente e ela emergir aqui para fora do substrato, né. Após o processo de 14 dias de germinação, as plântulas eram retiradas do substrato, feita a lavagem delas com água corrente, né? E era feita a medição do tamanho das suas partes aéreas e da sua raiz, com um paquímetro, né? E essa medida era
catalogada em milímetros. Após esse processo, era feita a separação da parte aérea da raiz, ocorria um processo de trituração com nitrogênio líquido, e após esse processo de trituração, elas foram levadas ao armazenamento no freezer a menos 20 graus, até o período onde seria feito a extração para a dosagem de proteínas. Tá, extração de proteínas. Então, o processo de extração de proteínas, ele foi feito da seguinte forma. Foi feito a pesagem do triturado, né, do que a gente macerou e estava guardado no freezer, uma quantidade de 1 grama no tubo Falcon, e era adicionado uma solução de tampão de extração, né, 10 ml de tampão de extração, e isso era observado, né, era colocado ali sob extração por 60 minutos, né, com agitação a cada 5 minutos, isso mantendo-se sempre numa temperatura de 4 graus. Após esse processo, o sobrenadante era retirado e colocado em Eppendorfs. Esse processo de pesagem aqui, ele foi feito em tubo Falcon por conta de a gente não ter uma centrífuga que pudesse ser centrifugar o tubo Falcon, né? Então a gente precisava fazer essa extração aqui, transferir para o Eppendorf para que ele fosse para a centrifugação. Então, após esse processo, era feita essa coleta, colocado na centrífuga, né, por 30 minutos a temperatura de 4 graus. Após isso, eram feitas as alíquotas das amostras, que eram de 350 microlitros, e essas amostras foram armazenadas, né, num freezer a menos 20 graus. Dosagem de proteínas. A dosagem de proteínas ela foi realizada pelo método de Bradford e ela utilizou 50 microlitros de amostra, 2,5 ml de reagente de Bradford e 50 ml de tampão de extração. Essas quantidades foram colocadas dentro da cubeta e era lida a absorvância, né, em espectrofotômetro, num comprimento de onda de 595 nanômetros, que é o estabelecido no protocolo do Bradford. Atividade da glutationa redutase. A atividade da glutationa redutase ela foi feita preparando-se primeiramente uma solução de trabalho, posteriormente feita uma diluição da amostra, então a diluição da amostra foi feita utilizando 200 microlitros de amostra e 200 microlitros de tampão. Era feita então a coleta de uma certa quantidade, então 900 microlitros de solução de trabalho, mais 100 microlitros de amostra, e isso era levado ao espectrofotômetro para fazer a leitura, né? Como é que era feita essa leitura? O comprimento de onda utilizado era 340 nanômetros e o tempo era medido, então, a redução desse valor de absorvância durante esse tempo, né? Então, foi um tempo de 3 minutos, a cada 30 segundos era observado no monitor do equipamento essa redução dessa absorvância e foi anotado posteriormente. Atividade da ascorbato peroxidase. A ascorbato peroxidase também exigiu o preparo de uma solução de trabalho, a diluição da amostra também feita de maneira semelhante à da glutationa redutase, e para a dosagem dessa enzima, da atividade dessa enzima, foi utilizado também 100 microlitros de amostra e 900 microlitros de solução de trabalho. Colocado também em espectrofotômetro para a leitura da absorvância, e o que era observado aqui era a decomposição do peróxido de hidrogênio, o que fazia com que a absorvância fosse diminuindo, né? Era anotado a quantidade, o valor de absorvância, né, que ia diminuindo a cada 20 segundos, isso durante um tempo total de 1 minuto. Atividade da superóxido desmutase. A superóxido desmutase ela exigiu que fosse feita uma solução A de riboflavina, uma solução B de EDTA, então foi preparado primeiramente essas duas soluções, posteriormente o preparo de uma solução de trabalho que conteria como componentes essas duas soluções utilizadas anteriormente. Após esse processo, foram preparados os tubos contendo ali as repetições. No caso, quando a gente fez o processo de trituração, eram separadas 3 repetições para cada experimento, para o de 20%, para o de 60% e para o de 80%, e aqui foram compostos esses tubos contendo uma amostra de 50 microlitros de cada repetição dessa e 950 microlitros de solução de trabalho.
Após esse processo, foi levado as amostras colocada na cubeta e lido no espectrofotômetro a 540 nanômetros, e o princípio da técnica era para observar se a enzima conseguia fazer a fotorredução do NBT. Então, quando ela foi levada à BOD, ela ficava aproximadamente de 5 a 10 minutos ali, e após esse período era feita a leitura em espectrofotômetro. Resultados de discussão. O que foi observado no resultado de discussão em relação ao tamanho das plântulas, então, os dados estatísticos demonstraram que existe uma diferença nessas plantas que foram submetidas ao estresse hídrico no tamanho das plântulas. Então, no comparativo entre 60% e 20%, então aqui no comparativo entre a situação de déficit hídrico e a situação padrão estabelecida, houve uma melhora no crescimento dessas plântulas. Na situação onde se compara o estresse hídrico por excesso de água, no caso uma situação de alagamento, com o padrão, foi observado também uma melhora no seu crescimento. Então, isso nos permite trazer como conclusão aqui que na situação onde o déficit hídrico foi estabelecido, a plântula teve um melhor crescimento do que na situação padrão, onde ela é indicado na literatura que se estabeleça esse processo de crescimento, demonstrando assim que essa espécie ela tem um melhor desenvolvimento das suas partes aéreas numa situação onde ela tem uma pouca disponibilidade de água. No comparativo do tamanho das raízes, foi possível observar, comparando-se o padrão de 60% com o de 80%, uma certa diminuição no tamanho dessas raízes, né? Isso indicando que quando existe uma situação de alagamento, o tamanho dessas raízes elas tem a necessidade de não tem a necessidade de crescer tanto por conta da disponibilidade de água que está ali ao seu redor. Então ela não precisa descer tanto no substrato para procurar água. Na situação do comparativo entre a quantidade de 20% de água e 60%, que era o padrão, houve aqui no caso um crescimento, né, maior no tamanho dessas raízes, isso demonstrando que a quantidade de água ali era insuficiente, então a raiz ela crescia um pouco mais para procurar a água necessária para o seu crescimento. Os dados estatísticos demonstraram uma diferença significativa entre os tamanhos das raízes na condição de déficit hídrico e na condição de excesso de água. Dosagem de proteínas. As dosagens de proteínas foi demonstrado dados estatisticamente significativos somente na situação do comparativo entre o déficit hídrico e a quantidade padrão, né? Então, houve uma diferença, uma diminuição significativa aqui da concentração de proteínas que foi produzida nessa plântula, nessa situação de estresse. Apesar de obtermos um resultado levemente alterado na condição de 80%, a estatística mostrou que no comparativo com o padrão não foi significativo essa diferença. Atividade das enzimas antioxidantes. A glutationa redutase ela demonstrou uma diferença significativa quando feito o comparativo da situação de déficit hídrico com a comparação de excesso hídrico, no caso, né, na situação de alagamento. Então, comparando-se aqui a situação de déficit com o padrão, ela teve uma leve diminuição da atividade dessas enzimas. Quando se compara aqui o padrão com 80% de água, que foi o excesso de água, observa-se uma diminuição ainda maior da atividade dessa enzima, né? Ascorbato peroxidase. Os dados estatísticos não demonstraram diferenças significativas, apesar do gráfico demonstrar aqui as diferenças médias, né, da atividade da APX, comparando-se com o padrão, onde aqui observa-se um aumento em 80% e uma diminuição e um aumento também em 20%, mas a estatística demonstrou que esses aumentos não são significativos para a atividade dessa enzima. A superoxidesmutase também não apresentou dados estatisticamente significativos
em relação à sua atividade quando se compara com o padrão. Apesar de o gráfico também mostrar aqui, né, essa diferença, que foi um pequeno aumento da atividade dessa enzima, mas a estatística demonstra que não foram significativos esses resultados. E como conclusão, correlacionando com os objetivos do nosso trabalho, né, a experimentação demonstrou que a condição ideal para o estabelecimento da espécie é uma condição onde se existe uma baixa disponibilidade de água. Haja vista que, quando feito o comparativo anteriormente do tamanho das plantas, elas cresceram bem melhor numa situação onde o estresse hídrico era ali estabelecido, demonstrando ali na situação de déficit hídrico um crescimento mais acentuado do que na outra situação, né? A atividade das enzimas também foram demonstradas alterações nas atividades das agentes bioquímicos, então, mas chamando a atenção um pouco mais para a glutationa redutase, que demonstrou dados significativos quando relacionado as situações de estabelecimento da planta daninha, demonstrando também que o déficit hídrico ele vai afetar a atividade da enzima, não somente a atividade, como também a quantidade de proteínas. E isso é tudo. Muito obrigado. Obrigado, John, pela sua apresentação. Parabéns. Bota no início na primeira tela, John, por favor. Deixa eu... Concluiu sua apresentação com 26 minutos. Parabéns, dentro do tempo. Então agora cada membro da banca tem o tempo de 10 minutos, de até 10 minutos para arguir o estudante, né? O estudante vai ter 5 minutos para suas respostas. Então a gente pode começar por professor Stefano, professor Eduardo, vocês têm alguma preferência? Ladies first. Então vai lá, primeiro professor Estefânia. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do professor Rafael e do Jonatas para participar desse momento, né? Eu sempre falo que é bastante importante para a gente participar desses momentos na vida acadêmica dos estudantes da farmácia também, então é um prazer estar aqui hoje. E, John, primeiramente... Pedi só a John para parar a transmissão, porque está dando efeito de tela infinita. Depois a gente coloca de novo a transmissão, para ele poder acompanhar a banca. Para a apresentação. Obrigado, John. Pode continuar, professor Stefano. Desculpe a interrupção. Sem problema. Então, Jonatas, primeiramente, parabéns para você pela apresentação. Até pela sua apresentação, a forma como você apresenta, principalmente a parte metodológica, a parte dos resultados, a gente vê que você se dedicou bastante a esse trabalho. Você compreende o que você está fazendo ali, certo? Então, acho que isso daí já se faz, pelo menos na minha compreensão, um objetivo do que a gente tem para o TCC, né? O trabalho de conclusão de curso ele vem muito para trazer esse desfecho na formação do estudante, né? Ver se ele tem a compreensão de desenvolvimento de um trabalho científico, metodológico também. Então, por conta disso, eu te parabenizo. Em relação ao seu trabalho, eu sempre gosto de fazer alguns comentários ao longo do texto, aí eu posso encaminhar para vocês também algumas recomendações de pequenas modificações, também para vocês fazerem. E eu fiz algumas anotações aqui a respeito do seu trabalho. Eu vou selecionar alguns que tem bastante comentário aqui, mas aí eu vou fazer uma análise geral para te passar. Primeiro, até por estar acompanhando bastante os trabalhos da farmácia, eu vou te pedir depois para você voltar lá no manual de adequações para a escrita da monografia do curso e rever, principalmente a organização dos tópicos no texto, porque tem algumas coisas que estão fora, então acho que precisa fazer esse tipo de adequação só dentro do que está lá estabelecido para o material ficar ok.
rever, por exemplo, a paginação das listas de figuras e tabelas, introduzir essa paginação também, que é bastante importante, até para a gente se localizar no texto, às vezes precisa voltar em alguma figura ou outra. E também muitas figuras, eu notei que muitas figuras e tabelas, elas não foram citadas no corpo do texto. Algumas você faz a citação, inclusive, após a inserção da figura no texto. Então, normalmente, a gente comenta sobre a figura e, na sequência, a gente introduz a figura ou a tabela no texto. Aí eu acho que isso daí precisa ser revisto no seu trabalho também. Algumas siglas e abreviaturas não estão lá na lista e eu também quero que você dê uma olhadinha em alguns pontos. Eu até destaquei também no texto, aí você vai ver no material. Mas isso daí eu acho que está legal. Aí, começando pelo seu texto mesmo, na introdução, o seu resumo, ele ficou muito bom. Para mim, o seu resumo ele foi a introdução do seu trabalho. Eu consegui enxergar o seu trabalho todo no seu resumo. Para mim, ele está muito bem escrito, você trouxe bastante informação. E aí, eu não gosto muito desse esquema em que você coloca uma introdução, referencial teórico, objetivos e vai para a parte de resultados e conclusão, ali depois a metodologia. Mas, no caso, quando a gente tem introdução, é bom você fazer aquele introito mesmo no seu trabalho, né? Pontuar ali o que você vai falar. É como se fosse um resumo expandido, digamos assim. E aí a gente espera você fazer uma conexão ali entre o conteúdo e o que você vai abordar. E ali na introdução, para mim, tem uma descrição a respeito da planta, você vem desenvolvendo, e aí chega um ponto que você para de fazer os comentários a respeito principalmente da planta e não fala o que vai ser o objetivo, pelo menos, do seu trabalho que vai ser desenvolvido. Aí eu acho que só fazer um apontamento nessa parte também, que eu acho que seria importante, pelo menos, colocar ali um pouquinho do que você vai falar do seu trabalho. Na parte de objetivos, vocês optaram por colocar os objetivos bem assim, diretos e de uma forma bastante impessoal, não muito aplicado. Tudo bem, que o primeiro aí você coloca assim, determinar a condição ideal para o estabelecimento das plântulas de amburana, e aí depois você já coloca direto, induzir estresse hídrico em plântulas, dosar proteínas totais, dosar atividades. E aí, assim, eu achei que está muito seco a forma de introduzir os objetivos específicos, mas isso é a minha visão, entendeu? Então, só fazendo um comentário também em relação a essa parte dos objetivos. Na parte da fundamentação teórica, ficou legal, o texto tá bom, só que eu acho que faltou também um pouquinho de conexão entre os tópicos que você foi desenvolvendo ali. Por exemplo, tá em tópicos, então a gente não vê uma conexão do final de um tópico com a sequência ali daquele tópico. Isso pode acontecer? Pode, mas assim, no texto todo fica um pouco sem sequência, assim, e você não justifica tanto por que aquele tópico está sendo inserido ali naquele momento. Então, acho que talvez fazer essa melhor conexão entre os tópicos ali no texto também. Ok? Deixa eu ver aqui. Teve uma situação que eu anotei aqui em relação à sigla que você estava usando no texto para glutationa oxidada. Que no texto você colocou GSSH, né? Eu acho que no texto ele ficou errado e na apresentação você colocou certo. Eu anotei aqui até para comentar. Deixa eu achar aqui. Na figura 1, na página 20 do seu trabalho,
você descreve aqui alguns sistemas, e aí tem a parte da redução, né, que é catalisada aqui pela glutationa redutase, e aí nessa parte você coloca assim, GSSH vindo para GSH. É só, acho que, fazer a correção aí do GSSG, né, ali. O que vai acontecer nessa reação? A gente tem ali a forma de sulfeto, então, quando ela é reduzida, ela volta à forma de sulfidrila, né, o grupo sulfidrila. Que é outro ponto também que eu acho que eu notei aqui no seu texto, que em alguns momentos você usa grupo sulfeto, normalmente o termo químico mais adequado seria a gente usar sulfidrila para se remeter àquele grupo SH, na estrutura dos compostos também. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, essa parte inicial. Na parte de metodologia do seu trabalho, você comenta assim, que você vai adicionar no experimento com a glutationa, deixa eu achar aqui a página direitinho para eu falar com você. E você colocou na sua apresentação, mas eu ainda não entendi direitinho como que funciona isso. Você está descrevendo aqui, lá no tópico 4.2.8, na página 25, você descreve como que vai ser composto o meio de teste, falando que você adiciona a forma oxidada da glutationa e você adiciona NADPH mais H. Como que funciona isso? Tem uma solução que você vai ter ali NADPH e prótons presentes no meio? Ela tem são duas soluções, na verdade, né? São dois reagentes. Vem o reagente do GSSG, né? Uhum. E também vem o reagente do NADPH. E aí as duas elas são adicionadas, né, para que a reação ocorra e seja observada. Então vem o preparo, né? Vem um concentrado e é feita uma solução a partir disso. Mas ali na questão do NADPH, por que você coloca NADPH mais H? O meio é ácido? Por que você identifica dessa forma? E não só NADPH? Lembra, assim, uma questão relacionada a isso? Deixa eu ajudar o John aqui, que isso aí é uma coisa bem chata minha, viu, Stefania? É a questão de que no processo de redução da molécula de NAD, né, o anel nicotinamídico do NAD, ele consegue captar 2 elétrons e um próton, mesmo estando os 2 prótons, né, disponíveis. Então eu tenho uma agonia quando a gente não ali um hidreto, coloca né, na verdade, né? Eu acho que envolve um próton e um hidreto, né? Porque sai um H- da estrutura, na verdade. E aí eu sempre gosto de deixar a relação quando a gente está falando de NAD reduzido, NADP ou NADPH mais H+. Não, mas aí eu perguntei por isso. Se o meio, por exemplo, da solução, ele é acidificado nesse caso, entendeu? Não, né? Mantém pH fisiológico. Mantém o pH fisiológico, se eu não me engano, 7,6 o pH e a forma reduzida do NAD é a forma de expressar que a gente prefere deixar, né, didaticamente a forma de expressão do NAD com o mais H. Não, é porque eu achei que fosse mais para exemplificar que às vezes o meio fosse ácido ali, quando você colocasse daquela forma de expressão mesmo. Só essa dúvida mesmo em relação ali a... Dessa parte era isso que eu tinha que comentar, resultados e discussão, que aí eu tenho mais alguns comentários aqui. Eu achei que foi bem desenvolvido, inclusive a parte de discussão, que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de ver o aluno no TCC desenvolvendo, você desenvolveu muito bem. Agora, a parte dos resultados em si, ficou um pouco confusa, às vezes, a discussão dos resultados. Você tentava justificar muito bem, isso daí eu não posso... Eu acho que foi talvez o ponto mais forte que eu vi do seu trabalho mesmo, a parte de
desenvolvimento da discussão dos resultados, mas às vezes eu notava que você não conseguia fazer a conexão dos seus resultados com essa parte de discussão. E aí eu anotei aqui algumas dúvidas que você me esclareceu durante a apresentação. Então, tem algumas coisas que ficaram bastante claras. Aí tem a figura 7, deixa eu ver aqui se é na página 27 mesmo. A figura 7, lá na página 29, é a curva padrão do reagente Bradford feita com albumina bovina seca. Sabe uma coisa que eu senti falta nesse gráfico, John? Você está com o material aí? Tá vendo, né? Uhum. Eu senti falta de você colocar o que está ali no eixo das ordenadas e das abscissas, entendeu? Y e X. Colocar se é absorbância, em função de que propriedade, talvez ali, comprimento de onda, alguma coisa assim, entendeu? É a correlação da concentração com a absorvância. Aí eu realmente esqueci de colocar aí nesse momento. Aí corrijam essa parte. E outra coisa, a unidade de medida da concentração também. Que isso daí para a parte, eu acho que de doseamento de enzimas, vocês colocaram na sequência, só que essa parte da concentração de proteínas não foi colocada unidade de medida. E aí eu acho que ficou faltando essa informação também. Só para deixar mesmo assim, não muda, às vezes, a nossa compreensão, mas até por uma questão científica mesmo ali, né, para reprodução de trabalho também, é importante você deixar esse tipo de informação ali. Aí vai agora uma pergunta para você, que eu acho que talvez, quando eu falo da parte de você discutir um pouco mais os seus dados em si, talvez você tivesse... Eu esperava que, às vezes, na apresentação você comentasse mais. Mas você passou bem batido nessa parte. Você comenta ali, pelo que eu entendi, e eu entendi isso novamente na sua apresentação, que há uma diferença com relação à expressão da glutationa redutase, mas você não tem essa diferença para as outras enzimas, né? Que aí você comenta que não há essa diferença estatística ali, mostra direitinho isso, tanto no material escrito quanto na apresentação. Você consegue atribuir a algum fator isso está acontecendo? Você chegou a ver alguma coisa? Se é comum isso acontecer, ter essa relação, por exemplo, com estresse hídrico em outros organismos? Eu observei alguns trabalhos, mas essa situação, inicialmente, no nosso trabalho, eu iria falar sobre essa questão da restrição hídrica, né, basicamente. Então, o estresse iria ser induzido, basicamente, por conta da restrição, que seria a situação onde tem 20% de água ali. Então, na situação de estresse hídrico, eu observei alguns trabalhos, mas a maioria deles traz um estresse induzido por salinidade. Então, achei muito em questão da soja, achei também um experimento com feijão, mas do estresse hídrico, particularmente só, eu não consegui encontrar muita coisa. Então, ficou basicamente algo novo, né? Porque a gente, até em termos de comparativo, você tem um comparativo sobre algumas reações que acontecem de forma semelhante, né, na célula, numa situação de estresse, mas às vezes muda um pouco, né? Porque você tem ali um fator importante. Por exemplo, aqui você diminui a quantidade de água, mas quando você adiciona um sal, por exemplo, você tem um outro fator que pode ser alterado, né, nessa situação. Entendi. Mas, assim, você tem alguma ideia do porquê disso acontecer, de afetar só a glutationa e não os outros sistemas? Eu tentei também entender essa questão, é algo até que eu preciso procurar um pouco mais para conseguir compreender, porque a situação de estresse foi estabelecida de maneira igual, né? Então, esperava-se que
houvesse ali uma alteração de maneira não semelhante, né, mas que houvesse alguma alteração significativa também nas outras enzimas. Mas quando a gente levou esses dados para o programa de estatística, ele mostrou uma significância mesmo só na glutationa. Então, foi algo que ficou até uma incógnita aí para a gente também tentar entender, né? Uhum. E aí, só para finalizar aqui meus comentários, deixa eu ver aqui na página 33, quando você vai discutindo aqui, você finaliza a discussão e inicia a sua conclusão. Aí você coloca aqui esse último parágrafo, o primeiro parágrafo da página 33, ele remete à figura da página 32, a figura 12, em que você mostra, né, um comparativo das atividades aqui das enzimas que foram avaliadas no trabalho. E aí você discute, né, que na PX, nas situações onde foi induzido estresse hídrico, tanto por escassez de água quanto por excesso, apresentou uma melhora da atividade quando comparado ao padrão. Entretanto, o mesmo não ocorre no GR. E aí você vai discutindo aqui como se houvesse aquela relação ali de significância estatística entre os parâmetros, certo? Então, eu acho que se você já colocou lá atrás que não há diferença estatística, eu não sei por que retomar esse tipo de comentário aqui. Porque, assim, mesmo que haja essa diferença, aumentar, diminuir tudo, não é algo que seja significativo, que haja essa correlação ali entre o estresse que está sendo induzido e o que está acontecendo ali na prática mesmo, o efeito para o desenvolvimento, a expressão daquelas enzimas. Então, eu achei que esse último comentário, esse último parágrafo da parte de resultados de discussão e o início da sua conclusão, eles não estão assim coerentes com o que você discutiu dos resultados, do que você observou na análise estatística. Então, acho que isso pode ser revisto, talvez, assim, comentar que apesar de você ter visto essas pequenas diferenças, mas no final vocês não notaram essa diferença estatística. Então, a gente vê que o impacto ele vai acontecer igual você colocou na sua conclusão do slide, apenas para a glutationa. Isso eu acho que você corrigiu na sua apresentação, mas o material escrito talvez tenha que ficar um pouquinho mais claro, certo? Uma última pergunta é a seguinte: depois de ter desenvolvido esse trabalho, como você acha que essas informações que você observou ali na prática, principalmente trabalhando não só aqui em relação às enzimas, mas trabalhando no estresse hídrico ali sobre essa planta, isso poderia ser utilizado, por exemplo, por um profissional farmacêutico? Como que você acha que essas informações elas poderiam ser exploradas? Eu estava conversando com o Rafa antes da apresentação, falando sobre a questão das perspectivas futuras, né, se poderiam haver perspectivas futuras. Então, assim, logo no início, quando eu comecei a escrever o TCC, eu li um artigo onde ele falava das propriedades farmacológicas e das moléculas que existem dentro da Ambulana cearensis, que elas podem originar medicamentos a partir disso. Inclusive, um possível tema que eu pensava era um estudo da Ambulana cearensis ligado a um tratamento, por exemplo, de doenças respiratórias. Então, as propriedades dessa planta que poderiam ser usadas para isso. Então, eu creio que a Ambulana ela tem uma riqueza muito grande, né? Assim como eu constatei em alguns trabalhos de moléculas que elas são importantes e que elas desempenham importantes funções que podem ser utilizadas para a melhora de diversos tratamentos, assim como ela também pode ser uma fonte, né, de descoberta de novas moléculas para a formulação de medicamentos. Então, eu creio que na área farmacêutica ela é uma espécie de grande importância que ainda é um pouco inexplorada e que pode ter se abrir um leque, né, para explorar isso na indústria farmacêutica. Eu acho que principalmente na indústria ligada à fitoterapia. Então, eu creio que ela tem essa importância relevante nesse fator, nesse ponto. Uhum. Mas como que esse estudo de estresse hídrico
ele poderia impactar, por exemplo, no estudo das propriedades farmacológicas de uma planta? Você consegue enxergar isso? Eu acho que quando a gente estabeleceu essa questão do estresse hídrico, a gente acabou encontrando que aquele padrão que era estabelecido para uma melhor germinação e um melhor oferecimento de propriedades da planta, ele acabou sendo alterado, né? Ele mostrava que 60% era a melhor situação. Quando a gente foi fazer a experimentação, a gente constatou que 20%, ou seja, numa situação onde se tem uma menor disponibilidade de água, ele melhora as características dessa planta, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente começa a observar as características bioquímicas, aquilo que é demonstrado no crescimento da planta, ele entra em conflito com a questão das enzimas. E aí entra essa questão da atividade, né? De certa forma, o que é melhor para o crescimento nem sempre significa que vai ser melhor na questão das atividades das enzimas, por exemplo. Então, mas aí, pode falar, pode finalizar. Então, e aí fica esse conflito, né? De se realmente disponibilizar um pouco menos de água para essa espécie se desenvolver melhor, se isso vai alterar ou se isso vai melhorar as características moleculares da planta, que é o que seria importante para a indústria farmacêutica, né? Mas é esse o ponto que eu queria chegar, porque quando a gente pensa, principalmente em plantas, no contexto da farmácia, a gente lembra dos fins medicinais. E, normalmente, os fins medicinais de uma planta ele está relacionado aos seus metabólitos secundários, que são produzidos normalmente em situações de estresse que a planta convive, que é uma forma de proteção para ela. Então, o estresse hídrico que vocês estão gerando ali para o desenvolvimento daquela planta não vai afetar, às vezes, só no desenvolvimento dela, mas nos metabólicos que ela está produzindo. Então, até com uma perspectiva do seu trabalho, seria interessante vocês analisarem, às vezes, alguns componentes que têm em diferentes condições de germinação ali. Porque se está afetando na atividade de enzimas, pode ser que esteja afetando nos metabólitos secundários. E conhecer isso, e você transferir esse conhecimento para uma população que utiliza a planta para fins medicinais, é algo extremamente relevante, porque aí você vai impactar, por exemplo, no cultivo daquele material, na forma como vai ser cultivado, né, na exposição que você vai ter que ter ali de água de uma planta para o uso medicinal dela também. Então, eu acho que você chegou ao ponto que eu queria comentar, que é que o fato do seu trabalho já mostrar que tem algum impacto em enzimas, provavelmente tem impacto em metabólitos secundários também, a condição que vocês estão trabalhando. Então, acho que é algo a ser estudado também, certo? Obrigada, Jonatas. Novamente, obrigado pelo convite para participar aqui e eu finalizo aqui minha arguição. Eu que agradeço a oportunidade de ter a senhora na banca. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Estefânia, pelas suas contribuições. A gente passa a palavra agora para o professor Eduardo. Consegue me ouvir bem? Conseguimos, sim. Primeiramente, agradecer pelo convite, parabenizar o Jonas, que a gente já acompanha há muito tempo aí nos corredores da universidade, sempre envolvido nesse projeto, né? E isso ficou bem refletido mesmo, tanto na apresentação quanto na parte escrita, de realmente o domínio sobre a parte experimental. E do ponto de vista do TCC, Jonatas, a gente consegue perceber bem claro que a contribuição do TCC na sua formação acadêmica foi bem satisfatória. Você realmente foi introduzido nesse universo aí da coleta de dados, da padronização de experimentos. Então, nesse aspecto aí, a gente está bem satisfeito com esse trabalho e te parabenizo. Agora, no momento da banca,
a gente puxa também para alguns aspectos para melhorar a parte escrita, a parte apresentável do TCC, que é o que vai ficar. Se alguém for ver o que o Jonatas fez, ele vai pegar o TCC dele e vai ver. Então, nesse sentido, eu peguei o documento que você me enviou e converti ele para o Google Docs e fiz várias sugestões ali de digitação, de concordância, que eu acho que pode melhorar, de alguma forma, o seu trabalho. Então, depois eu posso estar encaminhando esse arquivo para você, né, comparar com o que você tem e ver se vai aceitar ou não essas sugestões. Uma primeira pergunta que eu queria fazer para você é se a escolha da espécie foi mais por você, pelo orientador, ou foi conjunto? Como é que foi? A escolha da espécie foi algo que o meu orientador já tinha proposto, mas era algo sobre o qual eu já tinha lido há algum tempo. Então, é tanto que a gente começou a mexer com isso em 2017, né? Logo no meu primeiro tempo ali no PIBIC, e foi algo que foi me despertando, né? Por conta das várias propriedades que fui observando que a planta tinha. Então, eu fui até lendo algumas coisas a mais, e isso instigou a que eu continuasse, né, e trouxesse isso para o TCC, porque é uma espécie de bastante relevância, né, ao meu ponto de vista. Certo. Eu considero essa escolha de vocês aí uma escolha bem complexa, porque assim, você tem uma planta com aplicações medicinais relacionadas aí aos metabólicos secundários, como o professor Stefania destacou, mas vocês não foram pesquisar isso. Vocês foram ver alguns fatores da germinação. Algumas condições de germinação que alterariam ou não a produção e atividade de algumas enzimas, certo? Então, nesse sentido, Jonas, você tem que ter um pouco de cuidado, porque é algo que você vai submeter à planta e observar o que está acontecendo. E, às vezes, na escrita e na apresentação, principalmente, você usa termos como, por exemplo, isso daqui melhorou a expressão da proteína. Isso aqui melhorou a atividade da enzima. E, na verdade, se está melhor ou pior, eu acho que não é o termo mais adequado. Você vai verificar a quantidade que foi produzida e a atividade. Ponto. Agora, se isso vai ser melhor ou pior para a planta, já é um outro estudo mais complexo, vai envolver outros fatores. Então, para você ter maior cuidado, com relação à terminologia que você usa para apresentar e para querer vender seu peixe. Até mesmo que você não sabe se expressar mais aquela proteína ali vai ser bom ou ruim para a planta, porque você está submetendo ela a um estresse. Entendeu? Então, a primeira dica que eu dou é você se atentar aos termos que você usa para descrever seus resultados. Tentar ser um pouco mais distante e descrever apenas o resultado ali que você observou mesmo. Certo? Muitas das observações que a professora Stefania fez, a gente também tinha observado e não vai repetir, não. Agora, nos seus objetivos, eu acho que para o documento final, seria interessante você fazer algumas modificações ali, viu, Jonas? Do mesmo ponto que ficou muito direto, né? Ficou muito seco, enxuto, teve alguma parte ali que eu senti que você deu um salto. Por exemplo, você colocou como objetivo, né, induzir o estresse hídrico em plantas, aí você já pulou para dosar proteínas totais. Eu acho que caberia ali, ou nesse objetivo, ou incluir um outro objetivo ali, você descrever a extração também, como objetivo do seu trabalho. Extrair nas condições ideais as proteínas totais e enzimas.
Então veja com o Rafael aí se cabe ou não ali naquele ponto você inserir como objetivo específico a extração também. Você induziu e depois já chegou, né, na parte de dosagem. E como são poucos objetivos específicos, talvez você adicionar, deixar mais claro o seu racional experimental ali possa enriquecer. E assim, Jonatas, esse eixo do trabalho científico, que realmente é uma dificuldade de seguir para quem está começando no TCC, às vezes até no mestrado, mas é muito importante você pegar os objetivos do seu trabalho e levar diretamente a resposta ou resolução deles para a sua conclusão. A conclusão do trabalho tem que conversar com os objetivos, seja mostrando que foi alcançado, que foi atendido aquele objetivo, ou não, senão só descrevendo, olha, isso daqui não foi observado dentro dos parâmetros experimentais estabelecidos. Mas eu acho que a sua conclusão ela necessita ser revisitada. E principalmente fazendo essa relação direta com os objetivos. Você olhar cada objetivo e ver se está contemplado de maneira satisfatória na sua conclusão. Acho que isso já vai ajudar bastante. Beleza? Beleza, professor. Teve um termo que você usou aqui que eu não conheço mesmo. Aí talvez você possa me ajudar. O que é uma semente ortodoxa? Você usa esse termo lá no texto e ele cai lá, você não desenvolve, não explica para o leitor o que é. Ajuda aí, Rafael. O que é uma semente ortodoxa? Lembrar, Trudião, sementes ortodoxas são as sementes que, no processo de maturação, elas desidratam, né, e precisam ser reidratadas para germinar, né? Por exemplo, a semente da amburana, ela é uma semente seca, então ela recebe água, isso possibilita que ela seja armazenada. As sementes que não têm essa característica são chamadas de recalcitrantes, elas têm um conteúdo de água maior, né, em torno de 60%, e elas perdem a viabilidade muito rápida e não podem ser armazenadas. Por exemplo, a semente da manga. A manga, né, é um fruto carnoso, você tira lá, chupa a semente. Se você não plantar imediatamente, com pouco tempo, ela perde a viabilidade. A gente trabalhou com a planta recalcitrante, uma semente ortodoxa, por essa capacidade de ser armazenada, né, e tudo mais. Então, talvez trazendo um texto essa explicação aí, que para o leitor às vezes fica um pouco perdido ali. E é uma informação importante, né? Considerando as variáveis que vocês submeteram aí à germinação. Um outro ponto, Jonas, que sugiro que você dedique uma certa energia e uma certa atenção para ele, é a relação das referências citadas ao longo do texto com a sua lista final. Uma breve olhada que eu dei, eu não encontrei alguns termos citados no texto e na lista de referência. O que me chamou a atenção foi até um autor chamado Barbosa, né? Tem o mesmo sobrenome que eu. Aí tinha lá Barbosa, 2017, eu acho. Aí eu falei, será que é um trabalho meu? Aí eu fui procurar na lista e não encontrei. Foi um erro meu mesmo. Teve, na hora de formatar o trabalho, algumas referências acabaram saindo do texto e eu não vi. E aí, depois que eu enviei para a banca, eu dei uma reolhada e aí as referências tinham ficado, que acabaram não saindo no trabalho. Mas elas já estão realocadas no trabalho novamente. Então, para o documento final, faz esse pente fino, que aí não fica esses desencontros e tal, fica o trabalho mais acertadinho. As figuras do seu trabalho, foi você que fez? Sim. Uma figura aqui específica, figura 1, deixa eu ver aqui, só confirmar.
É a figura 1. Depois você dá uma revisadinha nela, porque tem no ciclo aqui das oxidações, reduções, o NAD no NADP. E eu acho que foi algum erro de digitação que você deixou passar despercebido, porque não tem como um NADP se transformar no NAD+, estruturalmente falando. Foi o mesmo, aconteceu também o erro na questão da GSSH que está lá. Eu acho que eu acabei, algumas coisas aí eu acabei engolindo uma letra. Ficou faltando uma letra ali e aí acabou ficando errado na figura. Mas eu vou acertar isso. Aí como a figura ficou bem didática, bem bonita, um detalhezinho às vezes pode prejudicar. Na figura 1 lá, a parte do NADP. Ok. Deixa eu ver o que mais que eu queria chamar a atenção aqui na sua... E meu último comentário vai ser em relação às figuras também de apresentação dos resultados. A professora Stefania já chamou atenção na questão dos eixos, porque assim, Jonatas, a figura ela tem que ser autoexplicativa. A pessoa que chega na figura, olhando a figura e a legenda, ela já tem que entender, contextualizar ali no seu trabalho. Então, a questão dos eixos e outra questão também, a própria estatística. Você, junto com o seu orientador, tem que pensar de alguma forma de colocar essas marcações na própria figura, para a pessoa bater o olho e falar assim, aqui teve diferenças estatísticas. Não, aqui não teve. Então, assim, uma dica para você levar para a sua carreira acadêmica, para a sua vida acadêmica, é que a figura ela tem que ser autoexplicativa. Olhando a figura e a legenda, tem que entender tudo que está envolvido ali em relação aos resultados e variáveis. Então, eu acho que dá para você repensar ali basicamente todas as figuras, pensar numa forma mais clara, mais direta, talvez para direcionar, Jonatas, olha os artigos, as formas que são apresentadas nos artigos, em livros, textos de referência, que aí você vai meio que seguindo aquela linha ali, certo? Ok, professor. Então, basicamente, era isso que eu queria apontar. O trabalho tem muito científico, tem relevância e dá para perceber que acrescentou bem na sua formação acadêmica. Parabéns para você e para o seu orientador. Obrigado, professor. Obrigado pela oportunidade de ter o senhor na banca, né? E obrigado pelas considerações. Obrigado, professor Eduardo. Obrigado, professora Stefania, pelas colaborações. Né? Eu vou fazer uma fala aqui rápida, bem geral. Agradecer a todos os presentes aqui nesse momento. Né? John está trabalhando comigo desde a iniciação científica há um tempinho. Desenvolveu esse trabalho, desenvolveu alguns outros. Né? A gente tinha uma intenção de ampliar um pouco mais esse nosso trabalho. A gente encontrou algumas dificuldades aí durante a pandemia, né? Mas enfim, eu acho que é importante a gente ter chegado nesse momento, toda a construção do pensamento científico. Eu acolho aqui também, nós acolhemos, né, todas as contribuições dadas aqui pelo professor. Assumo também como, para mim, os erros aqui trazidos é normal, né, e os acertos são méritos do John, com certeza. Mas a gente conseguiu trazer aqui um trabalho bem interessante, né? Então, agradeço bastante a todos aqui presentes e, especialmente, eu gostaria de parabenizar Jonatas pelo desempenho durante a sua graduação, né? Então, sempre se apresentou como um aluno bastante proativo,
sabe a dificuldade que é a nossa vida dentro da universidade, em que a gente faz muitas coisas, então meus horários sempre são horários mais difíceis, e John sempre teve paciência para vir nos horários compatíveis, né? Todas as dificuldades que a gente vai passando durante a vida. E a gente, além de uma parceria de iniciação científica e TCC, John é um amigo hoje, né? Eu desejo tudo de melhor aí na sua vida, cara. E é isso. Parabenizo mais uma vez por ter conseguido concluir esse trabalho de uma forma legal. A gente vai fazer realmente as modificações que são necessárias. A gente vai sugerir até uma modificação no título, né, John, que passou despercebido pela gente. Então, que vai mudar de restrição, no título onde fala restrição hídrica, a gente vai mudar para estresse hídrico, né? Porque a gente trabalhou tanto com situações de diminuição do aporte de água quanto excesso, né? Então a gente não pode falar só de restrição. Então é isso, eu peço licença a todos aqui, eu vou mandar aqui no seu WhatsApp, viu, Stefânia e professor Eduardo, uma sala onde a gente vai fazer deliberação para ver se a gente vai aprovar esse rapaz ou não. Já já a gente está de volta. Se você quiser, pode colocar aqui no chat do Meet também. É porque eu estou usando o computador para gravar e aí eu vou abrir a sala no celular. Data. Então, ata de apresentação do trabalho de conclusão de curso aos 15 de julho de 2022, às 9 horas, via aplicativo de videoconferência na sala virtual, vai ser inserido o link. Realizou-se a apresentação pública do trabalho de conclusão online do curso TCC, intitulado, que já vai com a correção, viu? Avaliação da atividade de enzimas antioxidantes em plântulas de amburana cearense submetidas a estresse hídrico, apresentado pelo acadêmico Jonatas Pereira de Santana, integrando a composição dos membros da banca examinadoras, professor Dr. Rafael da Conceição Simões, orientador, professora doutora Stefânia Neiva Lavorato e professor Dr. Eduardo Fernandes Barbosa. Na função de presidente da banca examinadora, coube ao acadêmico... Após declarada aberta a sessão pelo professor Dr. Rafael da Conceição Simões, na função de presidente da banca examinadora, coube ao acadêmico, na forma regimental, expor o tema do TCC e, na sequência, receber comentários e questionamentos pelos membros da banca examinadora, dando as explicações que se faziam necessárias. Posteriormente, os membros da banca examinadora reuniram-se isoladamente para avaliação e parecer final, tendo atribuído as seguintes notas. Orientador, Rafael da Conceição Simões, nota 9,5. Professora Stefânia Neiva Lavorato, nota 9,5. Professor Eduardo Fernandes Barbosa, nota 9,5, com média final 9,5. Barreiras, 15 de julho de 2022, assina o orientador e os membros da banca. Então, parabéns, John, pela sua aprovação. Todo mundo pode abrir aí o áudio para a gente fazer uma salva de palmas aqui, né, para John. Franqueio a palavra para John e para quem mais quiser aqui. Primeiro, John. O Rafa falou, né? Além de ter sido meu orientador, durante todo esse tempo, a gente vem trabalhando há algum tempo aí, desde 2017, então ele realmente é uma peça importante, né, na minha graduação. O professor Eduardo também é alguém com quem tive a chance de ter algum contato. Não tive a chance de assistir aulas dele, mas era alguém que eu criei uma admiração também durante todo esse tempo. E a professora Stefânia, eu acho que ela não sabe disso, mas ela teve um papel fundamental para que eu chegasse onde eu cheguei hoje. Porque em muitos momentos eu pensei em desistir da graduação, realmente, sabe? E, além de conversar muitas vezes com o Rafa, ela era a pessoa que me dava um choque de realidade em algumas coisas, né? Então a gente teve muitas conversas assim, sempre que eu estava ali desestimulado, meio triste, ou agoniado com alguma disciplina, eu ia no gabinete dela, falava com a professora e tal, conversava com ela e
muitas palavras que foram ditas por ela ali me ajudaram muito em momentos que eu acho que ela nem sabia que eu estava tanto para baixo, mas me ajudavam ali. Então, professora Stefânia, você foi muito importante nessa caminhada até aqui e vai continuar sendo, né, como uma fonte de referência, assim como o professor Rafael e o professor Eduardo, de pessoas onde eu me espelho, né, e espero que um dia eu possa ser pelo menos um terço do profissional que vocês são. Sim, eu agradeço. Encerro a minha fala. Alguém aqui querendo fazer uso da palavra? Stefânia, primeiro. Não só agradecer novamente, parabenizar, Jonatas, que você tenha bastante sucesso aí no caminho que você decidir seguir da sua vida, né? Bora para o estágio final, né? Tá difícil, mas vamos seguir aí. John, parabenizar aí pela sua perseverança e reforçar, né, o que eu tenho certeza que Rafael e Stefânia já falaram muito para você. Pode ter certeza que seu esforço vai ser recompensado do ponto de vista profissional, vai fazer muita diferença na sua vida e não para não, segue seus sonhos, continua se esforçando que você vai longe ainda, rapaz. Abraço, viu? Parabéns. Então, para encerrar, né, a gente encerra um ciclo aqui, né, John? Fico até... Mas é isso, meu amigo. Eu desejo a você tudo de melhor em sua vida, profissional, pessoal, agora em diante, né? Termine esse TCC, ou esse TCC o quê? Esses estágios logo aí para começar a ganhar dinheiro para pagar cerveja para mim, viu? Um abraço. Está encerrada a sessão. Valeu, gente. Obrigado. Abraço, quero cerveja Bom também. dia.